Canal Preto CFC no YouTube para falar da questão política do São Paulo. O São Paulo terá eleições para presidente no ano que vem, o último ano da gestão Júlio Casares. E pelo que me informaram, uma fonte muito boa que eu tenho no São Paulo, o Casares deve apoiar o Olten Aires de Abreu Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, na candidatura à presidência. E aí o diretor de futebol nesta chapa será o Márcio Carlomagno, que é o superintendente, braço direito do Casares, que eu não conheço, nunca falei com ele, mas que tem muita força perante a diretoria. Então é isso, é o que eu recebi, que o Casares apoia o Olten, mas que muita gente do seu grupo não concorda com essa escolha. Do outro lado, virá Vinícius Pinotti, apoiado pelo grupo do Carlos Belmonte. O Pinotti já foi diretor de futebol na época do Carlos Miguel Aidar, e contratou o jogador Centurion, ajudou a pagar o Centurion, meia que veio do Racing da Argentina. Então, é isso que eu tenho como informação. Cenário político muito bem encaminhado, candidato do Casares, Olten Aires de Abreu Júnior, com o Márcio Carlomagno como diretor de futebol. E do outro lado, Vinícius Pinotti, apoiado pelo Carlos Belmonte e seu grupo de conselheiros. Essas são as informações que eu tenho da parte política do São Paulo. Para o ex-presidente Fernando Casal de Rey, que deu entrevista à Rádio Bandeirantes, qual seria um candidato ideal? Que perfil para ser o novo presidente do São Paulo? Vamos ouvir Fernando Casal de Rey. Eu prefiro que seja alguém do nosso lado. Nós temos um grande... Eu já comentei isso com ele, mas é melhor eu não falar isso, porque às vezes atrapalha, né? Você destaca alguém, ele começa a ser perseguido, etc. Nós temos alguém do nosso lado, mas nós temos 60 votos. Nós temos que ter um grupo inconformado na situação que queira aderir a essa linha. Agora, isso parte mais do princípio do tal do voto secreto, porque todo mundo, de certa forma, está engajado na administração do clube. Existem descontentes? Claro que sempre existirão. Nós precisamos, pelo menos, dividir um pouco lá de lá para ter alguém que venha junto com os nossos 60. E qual é a ideia? É que, em vindo para cá, nós vamos refazer, reformular, fazer com que o clube respire mais, entendeu? E não fique na dependência de ninguém. O voto secreto dá uma autonomia ao clube. Eu não sei, eu não tenho assim um nome, mas acho que pode ser alguém que vem até do lado de lá, mas com o espírito do lado de cá. Esse é o ex-presidente do São Paulo, Fernando Casal de Rey, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. O São Paulo politicamente virou um grande retalho político e o terceiro mandato do presidente Juvenal Juvencio, lá no início de 2010, rachou vários grupos e atrapalhou demais o desenvolvimento do clube. O São Paulo se perdeu, e se perdeu demais como clube e também como gestão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O Mauro César Pereira já está aqui entre nós, já vai dar o seu pitaco, só para também engrossar mais o conteúdo dessa conversa. O UOL conversou com um especialista em cardiologia, um cardiologista, que falou sobre o assunto, sobre se ele pode voltar, se ele não pode voltar. Vou ler aqui para vocês. É o doutor Alexandro Fagundes, ele é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para entender a condição do Oscar. E ele falou o seguinte: vai depender do tipo de arritmia detectado. Palavras dele. Um desmaio, uma síncope que acontece durante o esforço, geralmente é um sinal preocupante. É preocupante porque tem desmaios que podem ser problemas mais simples, de queda, de pressão, ou alguma arritmia benigna, disse ele. Daí ele completa. Mas um desmaio que acontece no pico do esforço, enquanto a pessoa está se exercitando forte, pode ser alguma arritmia mais grave que tenha risco de morte súbita e que precisa de algum tratamento de alta complexidade, como uma cirurgia, para colocar um marca-passo, um desfibrilador ou alguma ablação mais complexa. É o que diz o doutor Alexandro Fagundes, que é cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Para entender esse caso do Oscar, claro que ele está falando em hipótese, ele não examinou o Oscar, que está lá no Einstein ainda, sob observação e também fazendo exames. Bom dia, Mauro César. É isso. Ontem, a tarde foi agitada no São Paulo porque teve essa questão do Oscar e a gente estava falando como assuntos se misturam, né? O fato do Oscar em si, que vai decidir se vai parar ou não de jogar e tal,
E a questão do São Paulo. O que o São Paulo vai fazer daqui para frente? O que poderá fazer, né? Eu acho que a decisão, bom dia a todos, fica com um jogador, né? Ele que vai definir o que vai fazer. Eu, se fosse ele, faria uma seguinte pergunta para o médico, após todos os exames. O senhor me garante que eu posso jogar futebol sem correr risco algum? Se algum médico disser que sim, eu penso em continuar. Se o médico disser que não posso garantir, na situação dele, eu pararia de jogar. Eu pararia de jogar. Vamos lá, carreira do Oscar. Começou no São Paulo, passou pelo Internacional, foi para o Chelsea, jogou Champions League, jogou Copa do Mundo, fez a opção de ir para a China, porque ele poderia ficar na Europa. Lá ele teve um contrato maravilhoso, um dos maiores do mundo. Ficou muito tempo lá. Aliás, acho que foi o único nome minimamente relevante, ou relevante, né, tiro minimamente, que no caso dele. Um nome relevante que permaneceu na bolha chinesa por mais tempo, que todo mundo começou a voltar, né? Para os seus países de origem, ou voltando para a Europa, enfim. Imagino que a vida dele deve estar muito bem resolvida. É um jovem, o jogador pode ser veterano, mas ele é um homem jovem, né? E assim, eu não sou uma pessoa mística, mas é incrível, né? Tudo que está acontecendo com ele. Vocês falaram das lesões e tudo, agora mais isso. É como se alguma coisa dissesse, cara, já deu. Sério. Assim, Aí se mistura, ou com o São Paulo, né? As coisas estão acontecendo com o São Paulo, né? Com o São Paulo também. Porque pensa, né? O Luiz Gustavo, o problema da embolia Exato. pulmonar, que é uma Um questão negócio também atípico, né? Jogador com isso. né? Que também a idade do jogador, se o jogador reflete sobre a continuidade ou não da carreira, também é uma questão para o Luiz Gustavo, né? Agora o Oscar e tudo mais. O Mauro falou, são 34 anos, uma carreira, como o Mauro descreveu, de sucesso, inclusive financeira. E ele teria mais 2 anos de contrato ainda com o São Paulo, né? O contrato dele vai até o final de 2027, a ver como é que ele vai decidir agora daqui para frente. Eu penso assim que, sei lá, né, nessa altura, né, depois de todas as dificuldades, assim, lógico, tudo vai depender do que os médicos vão dizer. Mas tem que sentir muita confiança para continuar jogando, né? Você tem que estar muito seguro disso. O caso do Eriksen é muito marcante. O cara resolveu continuar. Agora, o Oscar, assim, tem mais o quê? 1, 2 anos de contrato, de carreira? Quanto tempo ele vai conseguir jogar? Independentemente disso, né? Já está realizado, né? Enfim, até porque, como eu disse, ele quando vai para a China, ele vai porque ele quer. Ele teria a opção de ficar na Europa. Ele tinha mercado nos clubes importantes. Ele jogava num clube grande. Jogava no clube campeão europeu, né? O Chelsea. Um time campeão inglês, um time relevante no cenário internacional. Ele fez a opção de ir para a China, onde ele poderia ganhar mais dinheiro, bem mais. E lá ele permaneceu, cumpriu o seu contrato. É uma coisa muito pessoal, né? Eu lamento por ele, é triste, porque a insegurança que você vai sentir a partir de agora é inevitável, é inerente à sua situação. Mas é uma coisa para pensar bem, conversar com as pessoas próximas, pessoas queridas e tomar uma decisão madura. De uma forma ou de outra, se ele tiver que parar, eu acho que ele pode se orgulhar da carreira que ele teve. Ele fez uma carreira bacana até aqui, né? Porque não acabou. Uma carreira legal e tal. E acho que a questão com o São Paulo, fora isso, é que ele não conseguiu entregar para o São Paulo o que parecia ser. Porque a volta dele, para mim, sempre foi assim, meio que vamos fazer as pazes, né? Isso. Vamos ficar de bem? Estamos de mal um tempão, vamos ficar de bem. Porque ele começa no São Paulo, sai do São Paulo numa situação de briga jurídica, vai para o Internacional. Mas, na minha visão, essa história não teve um fim. Porque no final da passagem dele pelo time gaúcho, ele vai para o Chelsea e o São Paulo. O Inter entra num acordo, o Inter paga lá um valor para o São Paulo para encerrar a questão. Ou seja, quando há um dinheiro para encerrar a questão, é porque não houve o martelo da justiça batido em última instância. Pum, acabou, venceu aqui a parada, o lado tal ou o lado aquele outro. Então ficou uma coisa meio no ar, porque ele começou no São Paulo, né? Não estou aqui discutindo quem tinha razão ou não, porque me parece que a própria justiça não definiu, tanto que eles chegaram num acordo, os dois clubes, para que ele pudesse seguir para o futebol inglês. Então, a volta dele sempre me pareceu uma volta para tentar jogar pelo clube e tudo mais, e conseguir ter uma outra visão do torcedor de São Paulo com relação a ele. Mas agora com essa, cara, é um negócio muito sério, tem que pensar muito, né? A gente tem que lembrar que foi trágica e coincidentemente, né, o São Paulo era o clube onde estava acontecendo um jogo onde há 20 anos morreu um jogador. Você está até com uniforme. E o ano passado e agora teve um outro recente, falando que teve o Serginho. Uniforme E o esquerdo. E o esquerdo do Nacional de Montevideo. Exatamente. Então, assim, aconteceu 2 vezes. É uma macabra coincidência, ele né? estava machucado naquele ocasião do esquerdo, mas enfim, ele estava no São Paulo, ele viveu o que aconteceu com ele. Não, ele não estava ainda, né? Libertadores passado. Foi no ano tem razão. passado. E o caso do Serginho foi muito marcante, né? Porque foi o que mudou tudo. Desfibrilador não existia, passou a ser colocado no estádio, ambulância, médico, a coisa toda, não havia. Aquilo foi um negócio ao vivo.
Foi praticamente uma morte ao vivo, tipo Ayrton Senna. É isso, entendeu? Foi um negócio muito terrível aquilo. A gente esquece, quem é mais jovem, foi há 20 anos, foi 2005, né? O jogo tá rolando na televisão ali, todo mundo tá assistindo o jogo, de repente o jogador passou mal, então o rapaz morreu. Morreu, opa, peraí, o que aconteceu? Não morreu, passou mal, morreu, um atleta. Foi um negócio muito, muito chocante aquilo. E já tem tanto tempo, né? E tanto tempo depois, 24 anos depois, aconteceu de novo. Né? Exatamente. Então, sei lá, muito sério isso. Acho que ele tem que pensar com muito carinho e tomar a decisão mais segura para a saúde dele, para a vida dele. Eu, assim como você, também sou pouco místico, mas assim... Falando em treinador, o futuro de Crespo ainda é incerto no São Paulo, tá? Na última coletiva ele confirmou que permanece no tricolor na próxima temporada sim. Isso acontece após ele tomar um puxão de orelha da diretoria por ter deixado o futuro em aberto em uma outra coletiva e por aí vai, né? Mas, segundo o portal All Sport, o Crespo não tem permanência garantida no tricolor, não. Embora ele participe e continuará participando ativamente do planejamento para 2026, internamente o trabalho dele divide opiniões ainda, tá? Por isso que o portal diz aí, afirma que o Crespo, a demissão do Crespo, né, não está totalmente descartada. Não significa que vai cair, né, rapaziada? Mas não tá completamente descartada, não. Se o São Paulo não conseguir uma boa sequência de resultados nessa reta final de temporada, o Crespo pode cair sim. A princípio, o desejo da gestão, né, é a permanência do treinador, né, mas uma sequência negativa pode mudar totalmente tudo isso. Os próximos jogos do São Paulo até o final da temporada será contra Corinthians em Itaquera, Juventude na Vila Belmiro, Fluminense fora de casa, Internacional como mandante. Aí já não sabemos se vai ser no Morumbi ou se vai ser na Vila Belmiro. São Paulo corre para tentar fechar com o Morumbi. E o Vitória terminando fora de casa, né? A matéria do UOL fala sobre a possibilidade da demissão de Crespo, certo? Mas a informação que eu tenho e que posso garantir para você é que o Crespo fica independentemente dos próximos resultados. O foco é garantir a classificação, mas se não vier também a classificação da Libertadores, São Paulo vai fazer o planejamento com o Hernan Crespo aí pegando uma temporada finalmente, né? Porque quando ele veio em 2021, ele não pegou o início de temporada, né? A montagem do elenco. A ideia agora é que o Crespo faça a montagem de elenco para a próxima temporada, né, definindo saídas e chegadas também de jogadores. Inclusive o Galopo pode estar voltando, hein? Já pensou? Meu Deus do céu. Olha, vou te contar, hein? Hoje no canal principal eu falo mais sobre isso. Bom, o futuro de Leandro, hoje terceiro goleiro do São Paulo, está definido, podemos definir. Tanto que, se eu não tiver enganado, rapaziada, ele não tá sendo relacionado para os jogos, né? Inclusive nos últimos jogos que eu vi do São Paulo, tava vendo o banco de reservas lá, ao invés de estar o Yang e o Leandro, estava o Yang e o Felipe Preis, que era o sub-20 ainda. O Leandro não estava entre os relacionados. O São Paulo decidiu que não abrirá negociações pela renovação de contrato de Leandro. O vínculo atual do atleta com o clube do Morumbi é válido até dezembro deste ano. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube de graça e a tendência é que ele se transfira para um clube português. O Portimonense fez sondagens, consultas pelo jogador e a tendência é que o Leandro vá para a Europa a custo zero, né? Já que o São Paulo não vai renovar o contrato e não vai ganhar nada. A saída do Leandro abrirá espaço para João Pedro, atual goleiro titular do Sub-20, comandado por Alan Barcelos. A tendência é que o João Pedro assuma aí a posição de terceiro goleiro do elenco principal do São Paulo na próxima temporada. Essa movimentação faz parte aí do processo de renovação e uma suposta valorização dos atletas da base. Eu digo suposta porque a gente sabe como funciona essa diretoria, né, gente? O João tem apenas 19 anos, mas é um dos principais jogadores aí da base de Cotia, foi campeão da Copinha como titular, inclusive é um bom goleiro, já estava na mira da comissão técnica do Crespo, aí do time principal, né? A expectativa agora é que ele seja promovido em definitivo na próxima temporada. Ele deve jogar a Copinha ainda como titular e se apresentar na Barra Funda após a competição, tá? A promoção de João Pedro não impede o São Paulo de contratar um novo goleiro para a próxima temporada, não. A diretoria tem em mente e está no mercado em busca de um goleiro experiente, já que o Jandrei não vai permanecer na próxima temporada e a ideia da diretoria é ter 2 goleiros experientes no elenco e aí trazendo a molecada, o Yang, o João Pedro e por aí vai, né? Eles alternando na posição de terceiro goleiro, tá?
Mas olha aí no João Pedro, vamos ver o que vai acontecer. A ideia aí da diretoria é promover ali a evolução gradual dos moleques da base, mas ele deve chegar forte na próxima temporada. É um moleque que tem muito futuro, muito potencial, tá? Bom, porque é muito sério. E de lá pra cá o Oscar continuou treinando firme, porque o treino é sempre muito pegado, né? Ele voltou a jogar, se lesionou contra o Corinthians, teve uma fratura nas costelas, ficou afastado, voltou, treinou e já estava pronto para jogar. Até que aconteceu essa situação chata aí. Agora é o seguinte, eu já estou olhando com outros olhos para essa informação que ventilaram há alguns meses atrás. Eu quero enxergar isso que aconteceu com o Oscar, comparado com um boato que rolou uns tempos atrás, como uma coincidência. Foi uma coincidência, né? Até que se prove o contrário. Mas se for provado que o Oscar foi diagnosticado há alguns meses atrás com problema cardíaco e continuou jogando, cara, é uma baita de uma displicência e isso tem que ser investigado. E a situação do momento é, o Oscar foi afastado, está sendo cuidado da melhor forma e eu espero que ele melhore o mais rápido possível. E sobre voltar a jogar, aí divide opiniões, né? O cara tá bem, 100% recuperado, vale a pena voltar? É outra questão. O Washington, lembra do Coração Valente? Ele voltou a jogar e jogou muito bem. Virando a página e puxando um gancho com o Oscar e também com o Ganso que eu citei agora há pouco, fique sabendo que os dois foram incluídos numa lista das contratações midiáticas do São Paulo que foram uma decepção, segundo essa página aí. E além do Ganso e do Oscar, ele colocou o Alexandre Pato, Daniel Alves, Juan Fran, Pablo, Kaká, Rames Rodrigues, Rafael Tolói e Rigoni. Rapaz, ele levantou a bola do Rigoni, hein? O Rigoni sendo colocado no meio dessas feras aí. Eu discordo sobre 4 nomes, incluindo o Rigoni. Não pelo Rigoni não ter sido uma decepção porque ele foi, certo? Mas ele não é um jogador midiático, nunca foi. Ele é conhecido como zero mídia. Agora, Alexandre Pato, na minha opinião, não foi uma decepção. Primeiro, é porque é um cara que respeitou muito São Paulo. Na primeira passagem jogou muito bem. Na segunda passagem nem tanto, mas foi boicotado. E quando saiu deixou para trás 35 milhões de reais. Vai dizer que isso não é amor? O cara com direito de levar 35 milhões de reais ele deixou de lado. E ainda voltou pela terceira vez e foi boicotado pelo Dorival. O Kaká também não foi uma decepção, voltou jogando muito, parou porque já estava de saco cheio, essa é a verdade, porque ele tinha condições de continuar. Voltou já com uma certa idade jogando o fino da bola. E o Ganso eu também não acho que ele foi uma decepção, ele teve uma lesão que complicou um pouco a carreira dele, mas o Ganso joga de terno, sempre jogou assim. E os 3 fizeram parte daquele São Paulo de 2014 que quase foi campeão brasileiro. Naquela época o São Paulo fez uma campanha de campeão, só que o campeão, que foi o Cruzeiro, fez uma campanha sobrenatural, ninguém pegava o Cruzeiro. E você concorda comigo ou tem alguma objeção? Comenta aqui embaixo. E agora a cereja do bolo, bora falar daquela lista que realmente importa para nós. É a lista dos 3 caras que podem até reforçar o São Paulo na próxima temporada. Se eu pudesse nomear essa lista, eu colocaria a volta dos que não foram. E nessa lista tem o Eric, o Moreira e o Galopo. E cada um desses 3 tem uma especulação para chamar de sua e eu vou explicar. O Eric tem clubes interessados nele, o Moreira pode até estender o contrato de empréstimo com o Porto e o Galopo é uma situação interessante. Ele não bateu a meta para a compra automática, aí ele ficou à deriva. A princípio, o São Paulo quer usar o Galopo como moeda de troca para comprar de vez o fazedor de pênaltis Enzo Dias do River Plate. E na minha humilde opinião, eu acho que o São Paulo deveria tentar o Galopo de novo e comprar o Enzo Dias. Se vira. Eu acho que ele ia se dar bem com o Hernan Crespo, tá? Essa é apenas a minha opinião. E vou além. São Paulo deveria ficar também com o Eric e com o Moreira. São Paulo está passando por uma escassez de jogador e o planeta inteiro sabe da incompetência da diretoria do São Paulo em reforçar o plantel. Então é por isso que seria interessante mantê-los no São Paulo. Mas assim, eu não sou o dono da razão. Eu só deixei a minha opinião aqui e gostaria de saber da tua. Você acha que o São Paulo deve aproveitar algum desses caras? Você acha que o São Paulo deve comprar o Enzo Dias? Ou deve mandar ele de volta para o River Plate? Comenta aqui embaixo. Vamos falar então aqui dessa lista que a gente preparou. A gente tem aqui Rafael, Rigoni, Luiz Gustavo. O Rigoni não é nem pela idade, acho que é mais pela qualidade mesmo. O Lucas, o Alisson, Arboleda, Caleri, o Cedric, Dineno. Botaram o Luciano aqui também. Oscar, Rafael Tolói e o Wendel, tá?
E as categorias que a produção preparou foi fica se reduzir salário, vende em dezembro, rescisão ou Rigoni. Criaram uma categoria chamada Rigoni. Que, por acaso, é a mais abaixo que tem aqui. Mano, não, e a cor tá errada, né? Era pro verde estar no Fica e o vermelho estar no Rigoni, né? Ei, produção. Inverteram. Vamos imaginar que o verde é porque tá mais a ver com o rival. Então é uma coisa que a gente não quer. Tá. Entendi. Tá bom. Então, Pri, eu vou pedir para vocês dois, e o chat vai opinando aí. Eu vou falando os nomes e vocês definem para que categoria que vai. Bora, Rafael. Fica. E aí, Kaique? Fica também? Fica, né? Acho que esse é unanimidade, né? O Rafael tem esse para mim entraria na categoria nem se discute. Que ele salvou o São Paulo por muitos momentos na temporada. Eu senti o Rafael como Noé. Ele no comando da arca carregando os animais. É verdade. Salvou muito. Esse aqui mereceu uma categoria para ele só. Então eu acho que ele vai na categoria Rigoni, né, Pri? Categoria Rigoni. Rigoni na categoria Rigoni. É abaixo de rescisão. Não tem nem o que falar, né? Acho que o chat foi unânime aqui pelo Rafael também. E acho que será pelo Rigoni, né? Aí vem um cara que eu acho que esse vai ter algumas opiniões, né? Que é o Luiz Gustavo. Pri, eu queria saber a sua opinião sobre o Luiz Gustavo. O que você acha dele aí para 2026? Senna, eu acho. Tem um lado meu, quem acompanhou a AT desde o ano passado sabe, né? Que, por exemplo, quando era o Rafinha, eu era muito a favor da permanência do Rafinha. Mas eu acho que também era outro cenário. Eu esperava outra coisa para o ano de 2025. A minha expectativa para a temporada era outra. Hoje, tendo em vista o fracasso que foi o ano de São Paulo, que para mim foi um ano perdido, eu acho que é momento, sim, de desapegar um pouco, porque assim como era com o Rafinha, são jogadores importantes extra-campo. Mas eu acho que a gente precisa começar a ter jogadores importantes dentro de campo e parar de ter jogadores importantes extra-campo, porque não está resolvendo nada isso. Tirando o caso do Rafinha, que foi realmente algo fora da curva, mas que para mim é um ótimo jogador, foi um ótimo jogador, né? Então, tendo em vista isso, eu adoro o Luiz Gustavo, muito obrigada por tudo, mas eu não acho que ele deve permanecer, até porque isso envolveria uma renovação de contrato dele. Acho que deu do ciclo do Luiz Gustavo no São Paulo como jogador. Super bem-vindo para atuar em outras áreas. Nem se ele reduzir salário? Não. E aí, Kaique? Pôs até no chat aqui para o pessoal votar. A Pri foi em qual do Luiz Gustavo? Eu não sei qual que é. Vender não vai vender, né? Então rescinde, né? Eu acho que é meio... Não é uma rescisão, né? É uma saída. Eu acho que é meio Rigoni, não? A categoria Rigoni. Vou pôr saída aqui, eu vou mudar. Tá, isso, melhor. Isso. Aí melhorou, aí eu já tenho uma categoria definida. Isso. Saída. Deixa eu ver o chat, o que o chat falou aqui, porque, a maioria também no chat também é contra a permanência do Luiz Gustavo, nem se ele reduzir salário, embora muitos entendam aqui no chat que se ele reduzir salário poderia ficar, mas é aquilo também, né, se você quer rejuvenescer o elenco e tal, você tem que meio que se desfazer de alguns nomes e tal, enfim, mas eu entendo quem imagina ele ficando com um salário menor ali, mas enfim, faz parte. Porra, temos outro nome aqui que eu acho que também vai dar o que falar, que é o Lucas Moura, hein, Pri? Pra mim, o Lucas Moura fica. Fica, mas com redução ou fica como tá? Não, acho que é um cenário diferente, Lucas. Foi uma infelicidade muito grande o que aconteceu com ele. E a gente pode ver que, né, o São Paulo não é uma referência também de como tratar os caras, então acho que dá para dar uma segunda oportunidade para ele. E aí, Kaique, você acha que a parte do Lucas é só... de repente ele tem uma boa recuperação física para o ano que vem, ou já deu o que tinha que dar, o Lucas não vai mais entregar nada? Vamos falar a verdade, pode doer no torcedor, mas
O certo mesmo era que ele fica se reduzir salário pelo momento atual. Eu acho que o São Paulo hoje não tem condições, não dá para o São Paulo viver uma realidade paralela daquilo que é a realidade de fato dele. E hoje, para mim, a diretoria vive uma realidade paralela. Mas a sinceridade, a realidade do elenco do São Paulo, momento financeiro, não dá para você ter um Lucas Moura no elenco, não dá para você ter um Oscar ganhando o que ganha no elenco, não dá para você ter alguns jogadores no elenco, que para mim é um luxo, digamos assim. Então, eu vou no mesmo da Pri, tá? Mas porque é totalmente irracional a gente pensar que um cara como o Lucas vai reduzir salário no São Paulo. Tem isso, tipo, acho que quando a gente levar em consideração reduzir salário, tem que levar em consideração o contrato. Gente, ele tá de brincadeira, ele vai falar, vocês estão de sacanagem comigo. Independentemente do que aconteceu, ele é o Lucas Moura, então não tem essa possibilidade de reduzir o salário dele. Só fica, então. Porque também a questão do Lucas é muito assim, tipo, muitos aqui falaram, não, ele merece um voto de confiança, ele vai dar a volta por cima e tal. Eu acho que o Lucas é o único cara desse elenco que é diferenciado de qualidade e tal. Você pega até conversando com torcedores de outros clubes, né? Tem amigos meus corintianos, palmeirenses, que falam, mano, o único cara diferente do elenco do São Paulo é o Lucas. Ele tá no momento ruim. Se o Lucas estivesse no Flamengo ou até no Palmeiras, eu acho que ele se recuperaria e jogaria. E aí tem um exemplo bom de um jogador, rapidinho só para falar disso, que é o Bruno Rodrigues, né? Que é aquele que jogou no São Paulo, que tá no Palmeiras. Tá no Palmeiras, sim. Ele não se acertou no São Paulo, não deu muito certo, até na época do Crespo, né? Lá em 21. E depois passou um longo tempo, né? Meio fora ali e tal. E num time acertado como é o Palmeiras, ele até vem entrando. Não é o craque, mas ele vem entrando ali e ajudando, né? O contexto, ele fala muito também. O entorno fala muito. No São Paulo, como a Pri falou, os caras não recuperam 100% os jogadores e também o entorno às vezes não ajuda em nada. Então, eu daria um voto de confiança para o Lucas mais um ano. Eu também deixaria o Lucas aí no time. Então, vamos colocar aqui, ele não fica, tá? O chat também até entende que reduzindo o salário sim, mas a grande maioria entende que o Lucas deve ficar, né? Agora vamos para uma batidão aqui, que são vários nomes, né? Alisson. E aí, Pri? Complicado. Complicadíssimo, eu não quero opinar. Eu gosto muito do Alisson. Não quero opinar. Já ajudou bastante, tá num mau momento. Tá num mau momento e também é um jogador com bastante idade, né, Senna? Não é uma questão salarial, tá? Porque o Alisson nem tem um dos maiores salários do elenco. Mas eu acho que... ele tem 32, hein? Não é tão veterano. Eu não sei. Eu não sei. É que eu acho que precisam sair alguns, entendeu? Eu não quero opinar. Vou deixar vocês dois. Não quero opinar. Tenho dificuldade. Eu vou deixar o chat aqui como enquete enquanto o Kaique comenta sobre o Alisson, hein, Kaique? É um nome também que divide opiniões. Acho que o Alisson tem mercado no futebol nacional. Eu coloco no saída, principalmente porque ano que vem o São Paulo vai ter o Hugo de volta, né? Que passou por uma cirurgia de LCA. Tem o Hugo, tem o Negruti, que também é volante, é da mesma posição e também está treinando já mais do que adaptado aos processos do principal. Então eu coloco o Alisson no saída. Cria de Cotia, o jovem meia brasileiro João Palberg, de 22 anos, tem sido um dos destaques do Real Múrcia da Espanha na atual temporada. Depois de ter deixado as categorias de base do São Paulo em 2024, o jogador já vai para o seu segundo ano defendendo o clube europeu. Nos últimos dias, João Palberg recebeu uma valorização da diretoria do Real Múrcia e renovou o contrato com a equipe com mais 2 anos. Agora, o vínculo do atleta com a equipe da terceira divisão do Campeonato Espanhol terá validade até meados de 2030. Em sua primeira temporada em solo europeu, João Palberg disputou um total de 27 partidas, com 3 gols marcados. Já na atual, o meia ofensivo entrou em campo 10 vezes e anotou 2 gols. As boas atuações fizeram com que o meia recebesse uma proposta de renovação contratual e reajuste salarial. Palberg chegou à base do São Paulo em 2015 para atuar no time sub-13.
Antes disso, teve uma rápida passagem pelo Grêmio Osasco. O jogador fez toda a sua formação no tricolor paulista e ganhou torneios importantes na base, mas nunca chegou a ser aproveitado no elenco profissional. E aí, torcedor, agora deixe nos comentários se você é a favor da eleição de um novo presidente que não seja ligado ao grupo de Júlio Casares.